Show, vamos lá então falar de novo mais um pouquinho sobre os discos do Kafka, que da outra vez a gente já tratou isso um pouco, né, mas eu quero falar alguns detalhes que eu acho que ficou em falta e a gente pode explorar também um pouco mais. Então, lembrando o cenário, discos full, tá. Eu já tenho um laboratório preparado, mas eu quero trazer essa parte aqui, ó. Digamos que tenho um producer, ele tem um ACK igual a AL. Que isso acontece? Quando eu tenho minha configuração de min in sync igual a 3, por exemplo, significa que ele vai esperar as 3 réplicas, né, devolver um ACK para que ele possa mandar os próximos pacotes aqui para o broker. Então, enquanto ele não devolver esses ACKs aqui de volta para o producer, meio que interrompe, tá? Ele não consegue produzir mais, porque ele está esperando a resposta, porque ele quer a confirmação, ou seja, essa é alguma configuração aqui, ó, de durabilidade, né, que eu espero que seja durável. Eu quero a confirmação que realmente foi produzido e tem a réplica em todos os brokers. Por quê? Quando esse cara morrer, eu tenho a réplica em todos os outros caras aqui e consigo continuar sem problema algum, tá? É claro que quando você quer disponibilidade, talvez você não vai fazer esse tipo de configuração, porque esse tipo de configuração pode deixar um pouco mais lento o produtor. Em alta escala, isso pode ser mais lento. Aí você pode pôr que eu só quero a confirmação do líder. Não significa que não vai ter réplicas nos outros brokers. Só significa que eu não vou esperar que eles sejam replicados por outros brokers, tá? Se eu tiver réplica igual a 3 lá, ele vai continuar replicando para os outros brokers. Mas eu não vou estar esperando a devolutiva aqui, né? Porque o ACK vai ser igual a 1. Você pode pôr ACK igual a 0 também, que significa que eu não vou esperar nem o líder me devolver nada. Eu só vou enviar aqui para o Kafka a mensagem e acabou. Essa é uma. Para lembrar essa configuração aqui, a gente já falou antes, mas é importante isso. Eu troquei a configuração do log segmentos, porque esse log aqui, ó, ele é gerado, e eu tenho a configuração de retenção e a de log segmentos byte e log segmentos ms. Ms geralmente é uma semana default se você não trocar. E segmentos bytes é 1 giga. E eu coloquei 10 mega só para a gente fazer o teste no nosso laboratório. Estão vendo aqui, a gente tem o nosso lab, que eu já criei. Lembrando que eu criei dentro de 3 containers no Docker para tentar simular o mais próximo possível de como é um servidor numa virtual machine, tá? Numa máquina virtual. Então, vamos fazer o nosso... Vou produzir de novo as mensagens só para encher o disco aqui. Aqui está meus tópicos, né, que eu criei. Deixa ele criar, ele vai estourar o disco e vai interromper o Kafka lá. Ele já deu problema, não consegue conectar mais, o Kafka caiu, porque ainda eu fiz dentro do Broker 1, então ele nem vai continuar mais. E aí se eu fizer aquele comando do describe de novo, desse tópico específico, né? Opa, aqui. Ele já começou, ele já teve um rebalance, na verdade novas partições se pegaram como líder, né? Então, porque eu tinha o InSync réplica estava ok. Então, a próxima partição, ou seja, a próxima réplica disponível, assumiu como líder aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos conectar aqui nesse broker 1, que ele encheu o disco, tá? Eu tenho o data 2 e o que eu quero fazer? Eu quero mover os tópicos para o data 2 e o que a gente tem que fazer realmente aqui na prática, né? Vamos olhar como é que a gente pode excluir, o que a gente pode fazer para tomar uma ação mais rápida. No outro vídeo eu falei que a gente poderia reduzir para o InSync réplica igual a 2 e continuaria, e realmente isso funciona, mas na outra parte aqui eu acho que não ficou claro a parte de mudar, adicionando uma nova partição aqui, igual ao data 2, eu quero mover então os tópicos daqui para lá, e limpando o que a gente pode limpar. Então vamos lá. Aqui no Kafka, muito simples, né? Então vou dentro de data, Kafka logs, e aí eu vou ver aqui que tem as pastinhas, né? Cada diretório desse aqui representa o tópico, tá? Então lembrando que é o nome do tópico e o número da partição, sempre assim, nessa ordem, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o teste 2, que é o nome do meu tópico, e a partição. Aqui o nome do tópico e a partição, tá? É que eu coloquei teste-2, ele confunde um pouquinho.
Mas entrando então lá dentro do teste 0, por exemplo, eu vou ordenar assim diferente e ver o tamanho. Então você pode ver que ele criou um log aqui, depois ele criou outro log aqui, depois ele criou outro log aqui, e depois ele criou outro log aqui. Então, ele foi criando vários logs e também criou alguns index aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente pode excluir os antigos. Então, esses logs aqui, ó, eu posso manter, né? O index desse cara aqui, o log desse cara e o time index desse cara aqui. Os para trás aqui, eu posso excluir. Por que, que eu estou tomando essa decisão de excluir os antigos? Apesar de ele estar todo na mesma data, porque como eu coloquei um log segments bytes, na verdade, o log segments bytes eu coloquei bem pequeno, acontece que quando ele está pequeno assim, que é 1 mega, ele vai fazer o quê? Ele vai criar vários arquivos, né? E aí, criando vários arquivos, você pode ter um problema de open files, muitos arquivos abertos no servidor. Então tem que tomar cuidado quando você altera esse parâmetro. O default, como eu disse, é 1 GB. Então eu vou excluir os antigos aqui, porque sempre temos um segmento ativo. E o segmento ativo é sempre o mais recente. Esse segmento ativo, ele nunca pode ser excluído, porque ele está ativo. É o broker que está produzindo nesse cara, e o consumidor ele pode consumir tanto o ativo como dos outros, mas é onde está sendo produzido, ele fica marcado como ativo. Eu não consigo excluir. Mas os outros que já foram marcados para deleção, ou seja, que não são mais ativos, eles já estão marcados para deleção, aquela configuração do tópico do retentions, ela vai pegar esses caras, esses segmentos. Então, esses caras, em teoria, eles já estão marcados para deleção, tá? O que, que eu vou fazer? Eu tento pegar, então, os segmentos mais antigos daqui e eliminar ele para ganhar espaço. Então, eu vou fazer isso. Como eu sei o mais antigo nesse caso aqui, começa 00 e depois o mais recente. Então, ele vai na ordem numérica aqui, tá? Vai crescendo cada vez mais. Então, se eu fizer diferente aqui, ó, ls menos AL, ele ordenou de uma forma diferente, então ele começou do 0, aí menor, maior e maior, tá vendo? Então esses caras daqui para trás aqui, ó, eu poderia excluir todos eles, por quê? Porque o mais recente é esse cara aqui, então tem que tomar cuidado, claro, porque dependendo do tanto que você excluir, o ideal é você vir aqui, então, nesse diretório, você ver quem é os caras que estão ocupando mais disco, do menos SMH asterisco. Então você vê lá, esse cara aqui, no meu caso, tá ocupando mais disco aqui, né? Então, vamos lá. Aí eu entro aqui e dou uma olhada quais são os maiores ofensores. Pô, esse arquivo aqui, esse arquivo. E aí aquela coisa, é uma questão da gente entender quão crítico esse tópico é ou não, se eu posso eliminar ou não. No meu caso é um teste, então, mas a gente, só para você ter uma ideia, você pode seguir desta forma sim. Vou eliminar esse log, tudo desse cara aqui, o snapshot também, o index também, tá, o time index, né? O index, time index, e mesma coisa para esse cara aqui, que são, em teoria, os mais antigos aqui desses valores aqui, tá? Fazendo isso, eu já ganhei algum espacinho aqui em discos, tá? Olha lá. Já ganhei um bom espaço aqui, só eliminando de uma partição. Mas é porque meu disco é baixo. Então você poderia fazer isso para vários tópicos, né? Olhar no seu servidor, olhar vários tópicos, aqueles caras que já são mais antigos, e tentar eliminar na mão os tópicos. E desse jeito, eu já ganhei espaço aqui. Então eu já consigo pôr o Kafka para rodar de novo aqui, ó. Kafka Start. Aqui o Kafka já voltou a funcionar. A hora que eu der um describe de novo, ó, ele já até sincronizou, já até colocou de novo. Porque é baixo, meu. Né? A réplica do partição 0 já até assumiu como 1 aqui de novo. Olha só que interessante. Lembra que ele estava aqui, ó, 2?
Ah, não, o líder tá 1. Eu estava confundindo. Então, isso também é uma coisa importante. Partitions, 0 é o ID da partição. O líder, 2, é o ID do broker, certo? E as réplicas, quais brokers estão essas réplicas? Réplica do broker 1, 2 e 3, certo? E o in-sync réplicas, ou seja, quais réplicas estão sincronizados. Sempre primeiro o líder e depois os seguidores na ordem. Tá? É importante você entender e interpretar isso aqui. Isso a gente sempre fala. Já teve um outro vídeo que eu também falei um pouco sobre isso. Então, o que eu quero fazer agora, também mostrar um outro comando que você poderia fazer. Então, quando o servidor cai, enche o disco e você quer olhar, porque por algum motivo ali você quer garantir que aquelas mensagens que estão naquele log são muito importantes e você precisa extrair elas e não quer perder elas, né? Que isso pode acontecer também, que talvez seu consumidor não consiga consumir essas mensagens, elas não foram confirmadas, porque pode acontecer algo, sei lá, aqui, por exemplo, é o ACK igual a 1, e aí esse broker cai e ele não conseguiu terminar de replicar as outras mensagens para cá. Ou seja, eu tenho mensagens, algumas mensagens só aqui. Pode acontecer. Então, existe um comando que é o dump, que talvez pode ajudar você também. É legal você saber. Eu vou usar esse exemplo aqui do dump, ó. Eu já estou aqui, né? Já estou aqui nesse cara. Eu poderia, então, sei lá, dar um dump no 0. Deixa eu... Ah, eu não dei um start? Onde eu tô? Ah, é porque eu excluí, é verdade. Eu excluí daqui de dentro, então eu tenho que pegar o log, esse arquivo aqui, porque o outro cara eu excluí. Mesmo que se o servidor não estiver funcionando, ou seja, se o Kafka estiver down, tá vendo que eu não passo bootstrap server? Então é para isso que serve o dump. Eu consigo olhar o payload aqui. O payload é a própria mensagem, tá? Eu subi o Kafka? A gente subiu o Kafka aqui já. Então o que a gente pode fazer, né? Antes de mostrar um exemplo, eu vou mover essas partições, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que a partição 0, então partição 0 das réplicas no broker 1, 2 e 3, ou seja, são IDs dos brokers, tá? No logdir do broker 1, eu quero que coloque aqui. Do broker 2 vai ser N e do broker 3 vai ser N. Entendeu? Então, é importante você entender essa ordem aqui. Ele respeita a ordem aqui, tá? Se aqui é o 1, aqui eu poderia pôr N e ele poderia decidir, então, automaticamente. Pode ser também, mas eu quero agora aqui especificar para onde ele vai. E eu vou fazer um resize das partições. E aí, o que deu de erro? Ah, tá, eu sei o que eu fiz. Eu vou ter que dar um kill no Kafka. Caramba, eu esqueci de fazer isso aqui. Que é, a gente não configurou o Kafka para ter esse logdir 2. Se não configurar, ele não vai saber. Então, vamos lá, data, eu tenho que adicionar esse cara aqui, separado por vírgula. Posso adicionar quantos diretórios eu quiser a mais, é só adicionar no arquivo. E aí, eu preciso fazer o que? Kafka, Kafka. Eu preciso dar um kill no Kafka. Pipe, grep, Kafka. Acho que Kafka vai ter vários, né? Aqui, ó, mas esse aqui é o server properties. Então é esse cara aqui que eu quero. E o -9, vamos matar ele. Aí, só o Zookeeper tá rodando agora. E aí eu vou fazer um start no Kafka de novo. Subir o Kafka de novo. Agora sim, vamos executar esse cara. Ainda ele não subiu. Eu tenho um start certo aqui? É.
Será que já encheu o disco? Pode ter sido... Não, ainda não encheu o disco. Start daemon. Menos F barra opt kafka logs. Vamos ver o que está acontecendo. Se ele está reclamando de alguma coisa. Kafka server out. Não, agora está certo. Agora vai. Execute. Moveu. Então, se eu for agora lá em data 2, Kafka logs, eu vou ver que está aqui, ó. Movi então. Tudo que estava lá, eu movi para cá. Então a gente tem a gente consegue fazer isso, tá? A gente consegue fazer esse movimento de um lado para o outro aqui. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui, ó. Ele acabou de movimentar tudo de lá para cá. O que eu quero testar? E eu quero mostrar para vocês o payload, né, do dump. Então vamos dizer assim, porque ali é uns payloads de números, né? Então console producer. E aí eu vou usar esse mesmo cara aqui, producer test, ok? Então, beleza. Então, teste, tá. Qualquer coisa que eu estou escrevendo, beleza. E eu vou vir no arquivinho aqui, ó, vamos atualizar, pegar os mais recentes. Não tá no minuto 29, então provavelmente ele não tá aqui, que é o horário que eu estou gravando. Teste 0. Eu tenho que sempre olhar os mais recentes. É isso que... Porque ele pode ter caído em qualquer partição, tá? Aqui, ó, caiu na partição 2. Então, eu quero fazer um dump desse cara aqui, ó. Dump file. E a gente vai olhar ele. Ah lá. Tá aqui, ó. Payload e as letras que eu escrevi todas aleatórias aqui. Percebe que ele tem outras informações, tá? A mais aqui que você pode olhar. Creation time, ele tem mais informações interessantes. Você pode brincar um pouco mais com o Kafka Dump aqui, ó. Você pode dar uma olhada. Ele tem várias outras opções. Você pode fazer um deserializer, né, um key decoder class aqui, ó, porque o padrão é string, mas talvez você tenha alguma específica aí para fazer o deserialize das suas mensagens, para você conseguir interpretar ela e lê-las, né? Então você precisa especificar isso aqui. Você pode colocar o index, tem o cluster metadata decoder. Então, assim, esse cara pode ser interessante para você olhar para fazer quando acontece esse tipo de cenário com o Kafka, né? Eu mostrei aqui agora na prática como eu movi os dados do data 2 para o data 1 do data 2 e também como a gente faz um dump ali dos logs, caso você precise realmente olhar diretamente ali se o Kafka estiver fora por algum motivo. Às vezes pode precisar, beleza? Acho que isso cobriu um pouco mais nesse detalhe aí que eu percebi que ficou faltando no último vídeo. Próximo vídeo eu quero falar mais. Então, entrando mais no detalhe, eu estou fazendo essa série aqui mais de logs, então eu quero olhar um pouco mais sobre esses caras, explicar eles um pouco mais no detalhe e como que funciona a retenção, como prever, né? Como a gente calcula aqui para que não aconteça isso, para que o disco não encha, monitoração, como que eu vou criar as políticas de retenções para o meu tópico para que ele não venha encher tão rápido, porque eu tenho log segmento ativo, mas os que vão ser são outros, enfim, tem bastante coisa para a gente conversar aí, beleza? Um abraço a todos e até mais.